Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, aqui do meu canto. Esse é o podcast Débora no Canto Dela e hoje eu vou falar com duas queridas da minha lista de queridas aqui, profissionais que eu trouxe para falar da área de casamentos. A gente vai falar de eventos, sim, mas em especial das cerimônias de casamento, porque sem ela nós não somos nada. E eu falo porque não só os casais, as noivas, os noivos, mas os profissionais também. Nós que somos profissionais aí da área de casamento e eventos, nós precisamos muito dessas assessoras, dessas mulheres, já tô dando a deixa aqui, né? Que com certeza fazem não só toda a organização, mas é como nós músicos, eu aqui como cantora também, né? A gente tem um maestro ali para ditar tudo, para deixar tudo em ordem ali com os músicos, para deixar tudo harmônico. Elas são os nossos maestros aí, né, da assessoria. Então eu vou apresentar essas duas hoje, porque eu vou deixar elas falarem bastante. Então eu vou falar rapidinho aqui nessa abertura. Eu vou receber hoje a Fabiana Moura e a Fabíola Nascimento, elas que são da Fabisa Assessoria. Tudo bom, meninas? Olá! É Fabiana e Fabíola. Eu falei, não vou errar, mas eu errei. Então é a Fabiana que está à esquerda do vídeo e à direita a Fabíola. Exatamente. E aí, como é que vocês estão nessa correria que é o mês? A gente está gravando aqui em junho, vai, mas de maio para junho. É correria ainda ou não? Passou essa coisa de que maio é mês das noivas, de que... Não, né? Não passou, não. Ou todo mês é correria para vocês? Todo mês das noivas, praticamente. Principalmente ali na primavera, no verão. É os meses mais favoritos. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, não sei com quem eu começo. Como é que a gente faz? Pode ir perguntando. Pode ir perguntando, uma complementa a outra. É, exatamente. Tem uma pergunta que a gente faz muito, que é sobre o papel mesmo da assessora, né? Porque tem gente que não tem ainda essa ideia real, né? Sim. Eu falo porque hoje, para quem não sabe, a gente tem a Cantabile Música para casamento, inclusive tem a logo aí, que são os nossos patrocinadores oficiais e do podcast. E a gente sabe que na música a gente precisa muito fechar com a noiva, mas nem sempre a noiva tem uma assessora. Então, ela procura a gente primeiro. E aí elas não entendem ainda como é que é o papel da assessoria, então elas me perguntam, mas eu preciso. Daí, se eu for falar a realidade mesmo que precisa, então eu vou lá, passo contato das meninas, das assessoras que eu conheço, de vocês. Então eu queria que vocês explicassem para elas, né, essa realidade, né, que é ter uma assessora e os benefícios, né? Vamos com a Fabíola. Vamos com a Fabíola. Uma assessoria, eu sempre brinco, é como construir uma casa sem arquiteto ou sem engenheiro, né? Então, a assessora é o profissional fundamental para a construção do projeto que ela sonhou para o grande dia aí, que é a festa de casamento, tá? Então, a assessoria, ela é aí o fornecedor que vai equilibrar os gastos e a expectativa que ela quer colocar dentro da festa. Então, se ela não tem uma assessora, ela até consegue caminhar sozinha, mas chega em um certo ponto, ela fica enlouquecida porque ela já gastou tudo que ela queria gastar em alguns fornecedores e ainda falta metade a ser contratado. Então, quando uma noiva ela inicia com a contratação de uma assessora, ela já tem aí um norte de quanto que ela vai investir naquele projeto de casamento em cada fornecedor que ela precisa, de acordo com a expectativa e estilo do casamento também. Isso interfere muito. Tá. É como montar um quebra-cabeça sem o mapa, sem o desenho, né? Como que você monta? Você vai juntando as peças, mas tá tudo muito perdido e as coisas não vão se encaixando, né, de acordo com a realidade ali do casal. Matheus, tá bom o áudio pra você? Que eu vi que as meninas... Eu grito, né, gente, no microfone. As meninas falam suave, pode puxar mais. Elas já puxaram ali, porque, né, eu falei que eu grito, elas... São pessoas, né? Assessora, todo mundo acha que a assessora tá ali gritando, não sei o que. Vocês são de boa, calma. Eu quero, se eu for casar de novo com meu marido, tá, gente? Bodas. Eu quero uma assessora calma. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que se a noiva for muito ansiosa, ela quer uma pessoa que seja mais tranquila, não é? Tem isso também. Se não fora aqui muito... do script. Mas não é bom, porque imagina a assessora desesperada do lado da noiva que já é ansiosa. Eu acho que tem que ter isso, ter esse equilíbrio também. Leva mais tensão para a noiva, né? Se a assessora ela é mais agitada, ela acaba
Deixando a noiva mais transferindo eufórica. A emoção dela para... Aí duas agitadas enlouquece tudo, aí é o fim. Porque é um dia que, gente, é correria. Quem tá nos bastidores aí, como fornecedor também vê, as assessoras, por mais organização, e a gente vai entrar nisso, por mais que seja organizado, tenha todo um planejamento, vocês não podem vacilar. Então, vocês estão correndo para lá e para cá organizadamente, né? Exatamente. Correndo sem correr. Eu falo, só corre se estiver pegando fogo, né? Porque quando você corre, a pessoa fala, deu algo errado, vai lá resolver. Então, você tem que resolver as coisas ali nos bastidores, sem as pessoas que estão ali curtindo a festa perceber que deu algo errado. Porque, afinal de contas, os convidados não sabem o que foi contratado. Então, se alguma coisa sair ali do combinado, você consegue resolver sem ninguém questionar. Ah, não, mas era assim. Ah, não, tinha que ser dessa forma, né? E como que a gente pode falar quando a gente fala de planejamento e organização, meninas? Porque eu sei que tem as assessoras que fazem somente ali no dia, mas o trabalho de vocês é assessoria total, que a gente chama, é isso? Completa. Então, essa assessoria completa, existe um tempo para contratar o serviço de uma assessora? Como que é feito o planejamento de tudo? Vocês que passam para elas as datas de contratação de cada fornecedor? Não, o planejamento ele inicia assim, ficou noiva, pensa em casar, contrate uma assessora, até mesmo para você ter um norte ali de investimento, quantos convidados você quer, se você quer permanecer com aquele sonho de princesa lá da infância, ou se você quer, né, fazer algo mais moderno, atual. Então, assim, é interessante que quando você pensar em casamento, você já pense em ter uma assessora para você ter aí um norte, um caminho a ser seguido. Então, esse é o primeiro passo. Tá. E aí, depois contratei... Aí, por exemplo, qual que é a parte de que vocês vão indicar ou a noiva que vai... Porque tem noiva que já fica naquele desespero. Aí agora, qual é o próximo passo? Então, aí, vocês indicam... Sim. As aí fases, a gente faz, exatamente, a gente faz o planejamento ali do passo a passo. Mas esse planejamento, ele não é um planejamento, digamos assim, com datas específicas, porque a gente fala assim, a noiva que vem com 1 ano, ela tem um prazo, a noiva que vem com 6 meses é outro prazo, a noiva que tem 1 ano e meio. Então, a gente vai distribuir o planejamento de acordo com o tempo que ela tem para casar. Então, eu quero casar em começo de 2026. Então, ela tem 1 ano e meio aí para se planejar. Então, eu não preciso afogar essa noiva cheia de fornecedor logo no início. Eu vou construindo, mas pausadamente, todas as etapas de acordo com o budget e a expectativa financeira que ela tem para investir. Tem noiva que quer casar em 6 meses, então essa noiva ela vai ver tudo de uma vez, né? O prazo é mais curto. E vocês acreditam que para a gestão do orçamento também é mais curto? Porque hoje eu não sei se a maior parte dos fornecedores fazem num cartão de crédito, num parcelado, não sei. Não, Tá certo que tem muita gente hoje que está planejando antes e pagando à vista, né? Porque às vezes economiza mais, enfim. Mas tem boas negociações. Né? Mas vocês acreditam que seja ruim se for muito enxutinho, assim, 6 meses, por exemplo? Não, é ruim só a agenda de vocês, exatamente. Né? Achar as meninas em 6 meses, acho que é difícil. A agenda também dos fornecedores. Os fornecedores mais concorridos acabam não tendo muito agenda, assim, com uma disponibilidade, nível muito curto, né, de prazo. Mas o ideal seria que essa noiva fizesse o casamento dela de 1 ano a 8 meses. O cenário mais bonito, que a gente diz assim, porque ela não fica muito acelerada, mas também não fica muito lerda, né? Ela tem um tempo assim hábil para a contratação dos fornecedores. Tá. Então a gente fala aí de tempo e aí a gestão de orçamento, que a Fabíola tinha comentado um pouquinho aí no começo, essa gestão do orçamento, então vocês, qual que é a importância aí do assessor para fazer isso junto com a noiva? Né? Em ganho do quê? De desconto? O orçamento, quando você fala de pedir orçamento para os fornecedores, como que é isso? Então, quando a cliente vem até a gente vai ver qual é o investimento que ela quer fazer para a festa de casamento. Eu quero investir X valor. Dentro desse X valor, é um valor total para a festa? Aí ela fala sim, aí a gente vai dividir esse valor que ela tem com os fornecedores que vai ser contratado dentro daquela festa. Tem noiva que quer separar o orçamento por fornecedor, então ela quer investir mais na balada, ela quer investir mais na comida e ela quer investir mais em atrações. Aí então ela vai falar, Fabi, eu tenho um X orçamento, mas eu queria, não quero colocar um teto máximo, então eu vou investir mais nas coisas que eu acho que tem mais importância ali para o meu evento. Então a gente também trabalha dessa forma, mas o que a gente faz a princípio, assim, no início? A gente separa
expectativa versus realidade financeira. Então, eu quero casar no campo, mas existe campo barato, existe campo que o milionário. Então, a gente vai saber existe qual é o campo em Portugal, existe o campo da Itália, existe o Exatamente. Tem as fazendas que são lindíssimas e tem um espaço assim que é uma chácara. Então, o valor muda de acordo com o que ela quer e o que colocar naquela festa. Proporcionar para os convidados, o tempo de festa que ela quer dar. Então, uma festa de 5 horas é mais barata do que uma de 8, 9, 10. Vocês acreditam que eu vou fazer o papel de vocês, noivas, porque eu tô meio que assim hoje. Eu falei, vou fazer todas as perguntas que me fazem, aí eu mando para as meninas. Não, hoje eu vou fazer. Por exemplo, eu sou uma noiva e vou fazer a contratação. O ideal é eu, junto com vocês, nós escolhemos o local? Porque, para mim, como música, eu falo para elas, vocês têm que ter data e o local, pelo menos. Mas a assessora faz isso, primeiro ela tem que entender se realmente aquele local é o ideal. O local o espaço é o começo de tudo. Isso, o espaço é o começo de tudo. Então, após a contratação da assessora, a gente vai fazer uma reunião para alinhar o perfil do casal. Então, assim, a noiva tem um sonho em casar em igreja, mas o noivo fala, não quero nada disso. Então, a gente tenta unir ali os dois, né? Porque, afinal de contas, a festa é do casal, não é só de um. Então, a gente tenta unir ali as expectativas dos dois e encontrar o local perfeito para os dois, tá? Aí separamos o local, aí vem o buffet, a decoração, som e iluminação, tem a cenografia. E aí a gente vai construindo todo esse projeto de acordo com a expectativa que ela tem aí de referências de festa. Ai, Fabi, eu queria casar numa fazenda, eu quero no pôr do sol, eu quero, sei lá, de frente para um bosque. Ah, não, eu quero um lugar que tenha um pôr do sol na cerimônia. Então a gente faz aí o levantamento de espaços que tem esse perfil que ela passou, até mesmo para ter uma assertividade aí nas contratações que ela vai ser feita, né, no decorrer do processo. E é por isso que vocês falam até da rede de fornecedores, porque é justamente isso, vocês não vão só também dentro de valores da questão financeira, né, do orçamento daquele casal, mas também do estilo daquela cerimônia, né? Porque é você entender o que tá casando, na palavra certa mesmo, o que casa com cada um, é isso. Exatamente. Por isso que, para vocês aí como assessoria, elas que são da Fabisa Assessoria aqui, tá, gente? Lembrando, vocês têm que ter uma rede de contato grande, né, com fornecedores grande, porque nem sempre você vai ter uma noiva que tem o mesmo estilo, o mesmo perfil, né, do que a outra, é isso? Exatamente. Então, a gente tem uma cartela de parceiros de estilos diferentes e também de orçamentos diferentes, tá? Então, geralmente, a gente consulta as nossas cartelas de parceiro para ir montando o projeto para ela. Mas cada projeto é exclusivo de orçamento e de expectativa também, porque mesmo que seja no mesmo lugar, no mesmo horário, muda muita coisa. Não é o mesmo casamento. Não só muda o casal, muda muita coisa. Então, por isso que a gente precisa montar esse projeto para que o cliente consiga entender em que ela está investindo todo aquele valor. Porque se eu chutar um valor, você fala, nossa, gente, é tudo isso. Né? Sem saber é barato, o que vai né? O que está nesse projeto. Porque de início, né, é somente flores, mas não é só isso. A decoração, ela tem a mobília, tem toda a estrutura, né, para fazer aquele evento acontecer. É bom porque todo mundo já sabe que é como um casamento, gente. Não é só flores, não. Mas você tem administrando bem, você vai ter tudo. Então, com a ajuda de alguém aí que é especialista, você vai conseguir. Calma que elas vão ajudar. E vocês marcaram também aqui sobre benefícios para os noivos. Como é que a assessoria pode... Isso é maravilhoso, gente, porque eu já ouvi muita noiva reclamar. Como que a assessoria pode reduzir o estresse e permitir que os noivos aproveitem mais o processo? Porque, às vezes, a gente fala de casamento, mas eles não curtem o casamento. Porque, né? Como que é isso? O casamento, ele inicia ali no primeiro momento que ele começa a falar de casamento. Então, o processo de casamento não é no dia do casamento. É na contratação, ali no projeto. Então, fiquei noiva, marquei a data. O casamento começou ali. Foi 1 ano antes, 8 meses, 6 meses. Então, o estresse da noiva, ela começa ali também, se ela não estiver amparada com bons fornecedores. Então, a nossa estratégia é aliviar esse estresse da noiva, fazendo com que ela curta o processo de uma forma mais leve, né, e descomplicada. Deixa a parte burocrática com a gente e a gente auxilia ali o noivo
ir provar drinks e fazer degustação. Os bastidores cuidam a gente. Sim. Isso desafoga bastante. Porque eu acho que as pessoas, elas fazem isso, né, também, Sim. Fabiola, eu acredito que quem curte, talvez, não sei, agora vocês que vão tirar essa dúvida, porque eu tô pensando nos meus noivos e nas minhas noivas aqui, mas o noivo parece que ele curte mais porque ele não tá tão preocupado, não sei. E a noiva fica mais preocupada com os detalhes e curte menos? Tô falando no processo inteiro, não no dia lá. É isso ou vocês percebem que é igual? Noivos e noivas, depende muito do perfil, fica preocupado, ai, detalhe, chama a assessora sempre, tem muito isso? Na verdade, a noiva, ela tem aquele projeto já dentro da cabeça dela. O noivo acha que é só a bebida e a comida, o lugar e a banda. Sim. Tá contratado, tá ok. Ele não tá preocupado se vai ter o suplá na mesa, se o vaso o arranjo é alto ou baixo. Se a decoração for branca ou for colorida, por o noivo tanto faz. Tem que ter a decoração. Então a noiva, ela tá mais no detalhe, se a taça é de bico de jaca, se a taça Se é cristal. se a mesa vai ser posta, se não vai ser, como que vai ser. Então ela quer saber todos os detalhes. E ela desenhou isso na cabeça dela, porque as mulheres, né, a grande maioria tem o sonho de se casar de noiva. Então ela já tem um planejamento desde a infância, que o casamento dela tem que ser assim. Então eu acho que a expectativa dela é muito mais alta do que a do noivo. Então por isso que ela acaba ficando Gerando mais essa ansiedade, né? ansiedade, sim. Mas assim, tem noivos também ansiosos quando eles entram nessa vibe de ficar se apegando a detalhes que não precisa se apegar. Que a O gente vai noivo, ele resolver. gosta de se envolver em partes burocráticas, né, do casamento. E isso estressa o homem, né, ali em si. Então a gente sempre fala assim, curte o processo e deixa essas coisas de contrato, de se vai ter parafuso, se não vai, onde vai ser, quem vai limpar as taças. Quem vai, né? Quem vai limpar o salão, gente? Que horas que vai acontecer isso? Que horas que vai acontecer aquilo? Então deixa isso com a assessoria e curte o processo de escolha, né? Que é a melhor parte. E é por isso que a gente fala de ter profissionais que tenham um tempo aí no mercado também, porque esses profissionais já estão acostumados com isso. Sim. Também já entendem, inclusive, eles vão entender você que é noiva e noivo, que você também está inseguro, porque é a primeira vez que vai casar, ou que seja a segunda, mas enfim, nunca é da mesma forma. Então a gente já está acostumado com isso. Então não se preocupa que já sabe, e se você fez a melhor contratação, o ideal é que você deixe realmente na mão desse profissional. Primeiro, que você está pagando esse profissional para isso. E segundo, porque para você curtir, porque eu falo para as noivas, o casamento, ele é aquilo que, né, que você tinha falado, né, Fabi? Marcou o casamento, já começa a curtir, vão ouvir as músicas juntos, vão tentar ver as coisas juntos. Eu sei também que os homens às vezes estão mais preocupados com alguns detalhes só deles ali, mas participa junto com a mulher, a mulher vai ali com a assessora, vai com a mãe, com as madrinhas, vamos curtir, né? Não só o dia. E aí o dia é o que já foi tudo programado por vocês, né? Exatamente. O dia é a cereja do bolo, né? Porque assim, se não tiver a construção daquilo com clareza durante o processo, aquele bolo não vai ficar perfeito, lindo no dia. Então eu digo assim, que o casamento no dia é a cereja do bolo. É tudo que você imaginou, tudo que você contratou. Então se você estiver amparada ali com ótimos profissionais, confia, vai ser espetacular. E uma dica também que eu dou para a noiva, ela contar tudo para a assessora, sabe? Ai, olha, sabe, meu medo é que a igreja não abra no horário, o padre não vai. O meu medo é que não tenha lá o docinho que eu contratei. Então, sem segredos. Sem segredos. Porque quanto mais informação a assessora tiver dela, é muito melhor para saber sobre ela também, né? Porque tem alguns casais que ficam assim com mistério, né? A gente fica meio que querendo investigar a vida, mas a gente também não pode, né, se aprofundar ser invasivo, muito, né? A pessoa, ela tem que contar os medos e as expectativas para a assessora, porque a assessora é a porta-voz do casal. Então, ali, no momento de imprevisto, a gente vai agir como porta-voz do casal e a gente tem que saber de tudo e pensar assim, como eles agiriam ali em uma situação que seria mais agradável, né? E eu falo que tem que ter, né? Vocês falam de porta-voz, vocês são intermediários, né? Sim. Entre o casal e os fornecedores. Sim. E demais, às vezes familiar, às vezes alguma pessoa que vem, que quer abraçar a noiva, que quer tirar a noiva daquele momento dela, enfim. O que vocês têm que ter essa conexão
Porque se não existe a conexão da assessora com o casal ali durante esses meses que você fez a contratação, que vocês estão ali, né, conversando nas reuniões, nas visitas técnicas, se a noiva ela não se deixar, né, der essa abertura para a assessora, ela não vai conhecer você. Chega lá no dia, realmente eles não vão ser invasivos, eles vão tentar fazer de uma forma profissional e que ajude. Mas imagine, você tem uma assessora. Eu conheço várias noivas minhas que até hoje já têm Cantabile tá aí há muito tempo e que já tem filhos, que já tem os filhos. Eu não posso falar a idade, mas as próprias noivas já falam. Porque já estão ali crescendo e você vê que até hoje tem contato. Eu imagino vocês também. Então, vocês têm noivas que vocês levam para a vida e a noiva indica o trabalho de vocês para amigas. Porque é isso, gente. Você está fazendo a contratação de um trabalho que é essencial. E não precisa você, não, eu não vou contar nada. Não, conta os seus medos, porque com certeza no dia as meninas vão fazer aquilo para que tudo às vezes é uma insegurança e que não é real, né? Exatamente. O padre vai. O padre vai, calma, não se preocupa, entendeu? O noivo também, nem que a assessora amarre ele lá e vai colocar ele vai estar lá, né? Isso é bem isso, entendeu? A festa já tá paga, não tem pra onde fugir. Mas a gente, brincadeira à parte, tinha uma coisa que vocês tinham falado lá atrás e eu queria que vocês comentassem também. Análise de contratos. A gente sabe que tem muito fornecedor bom aí, mas a gente sabe também que tem muita gente, não só por má fé, mas porque chegou ontem no mercado e às vezes não faz um contrato ideal e esquece algumas questões. Vocês analisam isso para os casais? Os contratos dos fornecedores? Sim, geralmente a gente faz análise antes da assinatura para ver se tudo que foi falado em reunião, se o contrato está com todos os acordos que foram falados, se o tempo está correto, se o serviço que vai ser prestado está descrito no contrato, porque às vezes o fornecedor fala, eu vou no seu evento, tá, ok, mas você vai fazer o quê? Quantos na equipe? Qual é o tempo de serviço? Então é muito importante ter detalhado dentro do contrato tudo que vai ser prestado, e esse contrato ele tem que ter favorecido tanto a quem está assinando, né, que são os noivos, e tanto quem está aí prestando serviço, até porque, né, a gente fala que o contrato não pode ser só a favor dos noivos ou só a favor do fornecedor, ele tem que atender aí a necessidade em um geral, né, então a gente faz essa análise, a gente não tem o poder de mudar contrato de nenhum fornecedor, o que a gente faz é sugerir que ele coloque alguma cláusula que não tem, ou retire ou modifique alguma coisa que os noivos não concordam. E se ele aceitar, será feito. Se não, a gente vai tentar uma negociação ali, até mesmo para não ficar constrangedor para ambos, tá? E por isso que é bom, né, assessora, né? Fala, Fabi. Mas a análise de contrato é primordial, porque se eu não sei o que você contratou, eu não posso, né, garantir que aquilo seja entregue no dia. Então, assim, o contrato com a descrição do serviço é primordial. A gente não abre mão de ter todos os contratos, porque no dia, assim, você contratou esse profissional um ano antes. Até lá, muitas coisas aconteceram, né? E se não tiver tudo em contrato, ele pode esquecer no meio do caminho. Com certeza. E não é isso que a gente quer. E detalhes importantes que vocês acreditam que eu, de repente, queiram pontuar, eu, de repente, não perguntei, que o assessor hoje, ele tem um papel importante. Eu sei que vocês também, além de tudo, têm um papel de trazer para os casais tendências, novidades, né? Porque, gente, quando fala de casamento, principalmente de brasileiros, a gente tem de tudo, né? A gente tem que ter o chinelo, tem o mimo, tem o bem casado, tem tudo. Então, eu falo pela música, por exemplo, que a gente tem que ter música para tudo, né? Para o momento da Bíblia, para o momento da entrada do cachorro, da avó, da tia, da mãe, hoje tem de tudo. E isso é bom, porque a gente, né, o brasileiro é um povo festeiro, é um povo que gosta de evento. Muito. Mas, além de trazer isso, essas novidades, essas inovações, o que tem de essencial mesmo que o assessor, ele não pode ficar de fora de uma cerimônia de casamento? Tudo, praticamente. Eu falo assim para as noivas, não ouse muito se você não é uma noiva que gosta de inovação. Prefira manter o tradicional e dar certo. Se você gosta de inovar, aí sim coloque uma inovação na sua cerimônia, porque é melhor se arrepender, né, do que não fez, do que o que fez, porque não tem como tirar depois da filmagem. Sim. Então, não inovar assim muito. Se não for Fashion Week, não coloca. Porque às vezes a noiva tá colocando mais porque é moda, né? E aí ela fala, depois, eu não queria, mas fulano falou que é legal.
Então eu acho que tem que usar mais a personalidade no casamento ali, que fica muito mais interessante, porque os convidados, eles têm que chegar na festa e falar, essa festa é sua, não é uma festa montada e colocada os dois ali. Então a festa, ela tem que ter a cara do casal. Eu sempre falo, coloca algo que... Personalizar o casamento com as suas características é a melhor coisa que tem. E exatamente o que a gente vê muito em várias áreas, né? A assessora é bom para sempre indicar. A gente vê, por exemplo, isso muito em maquiagem. Às vezes a noiva gosta daquela coisa clean e chega no dia do casamento, é difícil a gente ver isso, porque hoje a gente tá com muitas profissionais boas e as próprias, né, profissionais já dizem isso para noiva. Né? Os assessores estão aí para indicar profissionais bons, mas a gente vê fora aí no mercado, né? Que as pessoas exageram e às vezes se fantasiam de noiva, não é, né, se maquiar de noiva né, e ter um vestido de noiva. Ela se fantasia e de repente ela se frustra depois. Só porque tá na moda, eu vou fazer assim. Eu vou usar um vestido que tá na moda, eu vou fazer um penteado que tá na moda. Não, faça o que você gosta e o que combina com você. Né? Eu acho que isso também serve para festa. Se os noivos não gostam de X coisa, não vai ter essa coisa no casamento, né? Eu não vou ter uma ilha de temaki só porque meia dúzia de convidados gostam. Eu vou ter essa ilha de temaki porque eu amo temaki, então todo mundo vai saber que essa festa é minha. Então eu acho isso primordial na festa. E antes de eu continuar aqui, eu queria agradecer, Matheus, vou pedir depois para você colocar um vídeo pra gente. Eu quero agradecer a Cantabile Música e Casamento, essa que eu represento, que são os nossos patrocinadores oficiais aqui, eu faço a voz da Cantabile Música e Casamento e também sou diretora de comunicação. Eu que falo com as noivas ali, viu, meninas? E eu falo muito isso, personalidade é tudo. Sim. Porque como voz, a voz, se você não gosta... É aquilo, é 880. Sim. Então, as noivas que vêm até a gente, como é a base, né? A voz da Débora, então, se não gostar, eu falo, não tem como fugir. Então, eu queria que vocês também acompanhassem um pouquinho aí do nosso trabalho. E você que tá aí acompanhando o podcast, vamos ver essa mulher cantando agora. You're my end and my beginning, even when I lose winning, but I can't help falling in love with you. So I lay my hand back down and I lift my hands and pray. Yeah, darling, you be it all for me. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Muito morena. Super, né? O que vocês acharam? Fica melhor morena ou loira? Vou perguntar pra todo mundo agora. Você fica muito bem dos dois. Eu sabia, a assessora é sempre assim. Ó, já tá colocando até a abertura, né, Matheus, do programa aqui. A assessora é sempre assim, tá vendo como elas são? Elas são delicadas, elas são educadas, elas são imparciais. Mas né? Fala assim, você fica muito bem nos dois, vamos lá. Então eu quero agradecer aí a Cantabile Música e Casamento, você que é noiva, eles que estão patrocinando aqui o podcast de hoje, e você que é noiva, que ainda não tem música para sua cerimônia, então pode entrar em contato, ó, tem tudo lá no nosso Insta, é Cantabile Música e Casamento, é super curto, né? Vocês viram, né, meninas? Prático. Vocês acharam que Fabis Assessoria era grande? Cantabile Música e Casamento é mais. Não é. Mas vamos lá, voltar que a gente tá quase... Superou. Quase encerrando aqui. Gente, nós estamos precisando de patrocinadores aqui, viu? Pra fazer um podcast de umas 4 horas, né, meninas? Por favor. A gente fazer... E eu trazer vocês sempre aqui. Vou amar. Assunto topam? Tem. É isso que eu acho. Eu tenho certeza. Porque tem muita coisa legal pra gente falar. Muito. Tem alguma coisa que vocês acham que
eu não tenha falado e que vocês acreditam ser importante na hora de contratar uma assessora? Porque a gente falou de tempo, a gente falou de orçamento, a gente falou também, de repente, do completo. O que é o completo? Além de toda essa parte do antes, no dia da cerimônia, o que a assessora faz? Porque é uma equipe, né, que vai? Sim. Aí tem o planejamento, que é esse planejamento pré-casamento, que é a contratação de tudo que vai acontecer, né, no evento, né, a ponte da fornecedor, noivo, o gerenciamento disso. Depois a gente tem o planejamento, que seria as reuniões de planejamento do que foi contratado. Tá. Planejou tudo que foi contratado, tem a execução do projeto, que é o dia do evento. Então, na execução, a gente geralmente vai com equipe, onde cada pessoa da equipe é distinta para uma função. Então, tem a recepcionista, tem a assistente, tem a coordenadora e tem as assessoras. Certo. E aí, lá no dia, Fabíola, no dia vocês estão também em todas as cerimônias? Cada uma vai para uma, vocês duas, no caso? Sim. Vocês ficam ali. A gente que executa todos os nossos eventos, né? Então, existe a equipe Fabíola e a equipe Fabiana, tá? A gente vende dois eventos por datas, e daí a gente faz a execução do casamento. Então, a gente que é a principal, e aí a gente tem a equipe para dar todo o suporte, né? Isso. Então, no dia do casamento, a gente vai aí só fazer a finalização, montagem, quem vai montar primeiro cada coisa, e toda a parte do cerimonial e toda a parte de gerenciamento de festa é com a nossa empresa. Então, os noivos não vão se preocupar em falar, tá no horário, será que vai dar tempo? Tudo isso é com a gente. Quem vai chegar primeiro para montar, até tal horário tem que estar montado com a entrega, né? E toda a parte de recepção, do receptivo, coordenação de cerimônia, entrada, falar para os músicos, agora vai iniciar a música aí do noivo, dos padrinhos, é tudo com a gente também, tá? E toda a parte de cortejo, né, que é o principal, onde leva muito detalhe e às vezes responsabilidade, né? E às vezes a noiva fica preocupada, mas quem vai entrar com quem? Vai ficar como no altar? E como que as pessoas vão se posicionar? Então, tudo isso é gerenciado pela nossa empresa, tá? Toda essa parte de cortejo e todo o roteiro, a gente também sugere pro casal como que vai ser feito. Minuto a minuto. Porque não dá para abrir, jantar e dançar ao mesmo tempo. Então a gente vai desenhando aí o roteiro para que ele curta todo o tempo de festa, porque a gente brinca, né? 8 horas só demora trabalhando na festa. Isso aí. É mesmo, né? Se a gente for pensar, às vezes tá dando o horário e a gente já quer ir embora, mas ali é tão rápido. Por isso, gente, a organização. Eu quero aqui já convidar vocês novamente. Se vocês aceitarem, vai ser muito bom, porque a gente sempre está falando aqui com noivas e a gente está falando de vários outros fornecedores, mas eu sempre falo que a assessora é o primordial, porque a assessora, ela vai organizar tudo. E por muitas vezes lá atrás, quando a gente começava, e isso a gente pode contar, né? Quando a gente começou lá atrás, que a gente já pegou a assessora, que eu que tinha que indicar que hora que poderia entrar, e eu tinha que falar, e a gente, mas é chato a gente falar isso. Mas existe, gente. Então, é legal você ir atrás de profissionais qualificados para que você fique tranquila e os teus fornecedores também. Porque a gente, quando eu já sei que são as meninas ali, a Fabis, quando são pessoas que eu já sei ali, que vai fazer a cerimônia, então a gente já, puxa, já fica mais tranquila. Vou ficar mais tranquila e vou fazer só o meu, né? Exatamente. Porque é difícil você ter que gerenciar outros fornecedores, porque a sua expertise é a música, né? Então, não dá pra você ficar dando palpite em muita coisa que você fala, não, eu sei disso aqui, isso aqui tá ok, agora o resto eu não sei, né? E a gente cuida de tudo para que tudo fique perfeito, tanto por fornecedor, a entrega seja excelente, e o contratante fica aí satisfeito. Fala, nossa, realmente saiu tudo perfeito. Porque eu sempre falo, não adianta você ter a melhor festa e não ter a expertise de uma assessora para gerenciá-la. Não adianta nada, porque aí você vai atropelar todas as etapas e você não vai ter uma festa do jeito que você imaginou. E o investimento que você fez também vai ficar ali a desejar, né? Com certeza. Meninas, quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada. Eu falo que eu só recebo aqui a mulherada, os homens também, que tem uma agenda curta. Eu falo que eu vou ter que marcar agora com 3 meses de antecedência, porque é difícil marcar. Mas
Muito obrigada por vocês terem vindo, Imagina. aceitado o convite, Obrigada, por todo gente. o conteúdo que vocês, né, trouxeram aí para nós. E quero que vocês deixem aí o contato também. O Instagram é a forma mais Isso, fácil de o Instagram. fechar um contato com vocês? Isso aí, já manda um direct, a nossa equipe entra em contato. Ótimo. Fabisa Assessoria. Fabis Assessoria, isso. aí é F-A-B-Y, né, e gente? S. S. Fabis com Y. O Matheus também vai colocar depois. Assessoria lá no Instagram. E aí vocês vão conhecer, essas meninas também estão gravando direto, tem bastidores, tem muita coisa Tem, legal para tem. tirar dúvidas, dicas e tudo mais. Com certeza. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, E vamos obrigada. nos despedir aqui. Muito obrigada, Matheus, Mari, que tá aqui nos bastidores. E você que acompanhou a gente até aqui, você que é noiva, noivo, ou madrinha, ou familiar aí, vai alguém casar aí da família ou amigo, já manda esse conteúdo para eles, que com certeza vai ajudar bastante. Obrigada, meninas, e tchau, tchau!